Que Jesus nos abençoe. Boa noite, amadas e amados. Estamos começando a nossa doutrinária do sábado e eu quero, desde já, mostrar para vocês as pessoas maravilhosas que estarão conduzindo a atividade desta noite. Estão elas aqui, nossa querida Alessandra e o querido Daniel Lírio. Isso. Vou ativar o microfone de vocês, que vocês possam falar com as pessoas também. Pronto, fica à vontade, Sandrinha. Pronto. Pronto. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Boa noite a todos. Que essa noite de sábado possa ser bastante convidativa para todos nós e que o canteiro possa estar em nós e que nós possamos estar no canteiro com o Daniel, com o Jal e comigo, e que nesse momento possamos estar juntos e cada vez mais sintonizados com o trabalho de Jesus. Bem. Então, gente, vou sair, ficar aqui nos bastidores, passar a palavra à nossa querida Alessandra, que estará dirigindo a reunião. Fique à vontade, amada. Tá bom. Então, como de costume, em todas as doutrinárias virtuais do nosso canteiro de fraternidade, vamos buscar uma posição mais confortável, nos sintonizar cada vez mais com este trabalho de amor. Vamos nos convidar para refletir mais sobre um tema tão oportuno, que é a mediunidade nos tempos de pandemia. E então vamos nos preparar para a nossa oração de abertura dos trabalhos desta noite. Mas antes, faremos uma leitura edificante. A leitura que faremos hoje será o capítulo 15, intitulado Bem de Deus. O livro é Filho de Deus, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Teus pensamentos são como sementes que vais depositando no solo da vida. Produzirão sempre de acordo com a qualidade que lhes seja peculiar. Não ocorre nenhuma alteração, porque a correspondência é perfeita entre a causa e o efeito. Conforme aneles e projetes os teus pensamentos, a vida te devolverá, em forma de acontecimentos, sensações e emoções. Os positivos e estimulantes enriquecem-te e se manifestam em todos os setores existenciais. Os negativos e deprimentes entorpecem-te o ânimo e tornam-te amargo, nervoso, interferindo no teu comportamento. Libera-te dos pensamentos doentios e perniciosos que acalentavas no passado, quando até há pouco. Deixa-te livre, preparando a terra generosa dos sentimentos, para que os otimistas, os ativos, expressem o perfeito bem de Deus. Mantém os que revelam amor e te sentirás envolvido por incessantes ondas de ternura e afeto. Conserva os que são de paz e toda a harmonia da vida ressoará no teu íntimo. Preserva os que objetivam a saúde e te sentirás forte, pleno, mesmo que, vez por outra, alguma debilidade se te apresente, não afetando o conjunto. Pensa em prosperidade, abundância, mas não só de valores materiais, e sim dos demais bens de Deus, que são os essenciais à vida para sempre. Pensa e viverás consoante a onda emitida. Encerrada a leitura edificante, vamos fechando os olhos, aquietando a mente e o coração para mergulhar nesse espetáculo de luz e amor que vai se começar dentro de instantes. E vamos falar com Deus. Deus, nosso querido Pai de amor e misericórdia, aqui estamos, Senhor, para elevar os nossos pensamentos em mais uma oportunidade de progresso intelecto-moral. Rogamos que a tua bênção possa, nesse momento, iluminar as nossas consciências, a fim de que, sensibilizados para o progresso, nós possamos, Senhor, compreender melhor os teus desígnios de amor, nos preparando para melhor agirmos neste planeta Terra encarnados, semeando a paz e divulgando a esperança.
Rogamos também que a tua bênção possa, nesse momento, iluminar o nosso palestrante Daniel Lírio, a fim de que a exposição possa ser um bálsamo e o perfume verbalizado da caridade, e que o mesmo continue sendo sempre um grande divulgador do Evangelho. Sendo assim, Senhor, e com a tua permissão, vamos iniciar os trabalhos deste sábado à noite. E agora eu passo a palavra para Daniel Lírio, a quem cabe a exposição desta noite. Perdão, não tava falando que você tá ouvindo nada, né, gente? Tá ouvindo nada, tá certo. Daniel deu uma caidinha. Agora ele tá retornando aqui, parece. Pronto, retornou. Pronto. Olá, estão me vendo e ouvindo? Estamos vendo você ouvindo. Pronto, deu uma pequena queda aqui na aqui, mas está tudo bem. Bom, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie vossos corações. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao Deus Todo-Poderoso pelo dom da vida, pela bênção divina, com a bênção do Espírito Santo e nossos progenitores que nos deram, né, a luz para esse caminho. Gostaria de agradecer também o convite, né, do Jailson ontem, em cima da hora, mas a vida é feita de desafios e foi super pertinente. Já ouvia falar muito bem dessa casa e que estejamos todos vós no verdadeiro canteiro de fraternidade, né? Um verdadeiro canteiro de amor, né? Dentro da vossa alma, trazendo luz à psicosfera terrena, ao qual todos nós estamos fadados a essa escalada e caminhada das vossas encarnações. Gostaria de agradecer a Alessandra pela oração inicial, que assim seja, minha irmã, nos iluminou bastante. Bom, falar sobre mediunidade já é um tema bem perspicaz, bem pertinente. E ainda em tempos de pandemia, é um tema bem atual. Leon Hipólito Denizar Rivail, vulgo Allan Kardec, que escolheu esse pseudônimo por dois motivos. Primeiro, que ele queria desvincular a imagem dele do educador francês que ele era, e também porque em outra encarnação ele já tinha usado esse nome. Kardec, ele fez uma obra divina e muito poderosa, que foi a obra dos espíritos. Só existe uma doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos. Kardec fez um grande trabalho codificando. Existem outras doutrinas espiritualistas, com muito respeito, e doutrinas muito boas. O espiritismo não condena nada, nem a ninguém. Então, Kardec, ele começou com a codificação com o Pentateuco, que são os 5 livros básicos, digamos assim, da obra espírita. O Livro dos Espíritos, que gerou o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses são os 5 livros básicos. Mas, na verdade, a obra espírita são 22 livros. Pois tem as obras póstumas, que não são falando do pós-morte,
São obras que foram lançadas após o desencarne de Kardec. E tem as revistas espíritas, que nós vamos aqui, né, estamos conceituando uma delas. A revista espírita, as revistas espíritas, são Kardec contemplando e justificando e exemplificando com maiores detalhes o próprio Kardec. Porque vinha os ensinamentos, ele transcrevia através, né, dos médiuns e não dava em determinados momentos, em determinadas obras, para exemplificar e detalhar tanto. Tanto que o Livro dos Espíritos, ele sofreu mutações, né? Ele começou com 200 e poucas perguntas, depois aumentou, e atualmente 1.018 perguntas, que na verdade são 1.019, porque tem uma repetida. Kardec ainda pediu para ter um conserto na gráfica em relação a isso, e mesmo assim saiu errado. Então, primeiro, Kardec nos fala que todos nós somos médios, que sentimos, né, ou interagimos de alguma forma, com algum grau, com o mundo espiritual. Mas alguns são mais ostensivos, outros menos ostensivos. Outros menos ostensivos. E não é uma condição sine qua non, não é engessado que se você está 5 anos no centro espírita e não tem nenhum grau de tipo de mediunidade, que você não vai ter, você pode vir a desenvolver depois. Esse tema, só em falar sobre mediunidade, daria um seminário. Quando passar a pandemia, nós estamos, né, aptos, Jailson, Alessandra, para fazer um seminário, sexta, sábado e domingo, só sobre mediunidade. Então, cada qual que sente a interação com o mundo espiritual, todos nós somos médios. E nós vamos estar conceituando aqui obsessão, desobsessão, vamos falar dos livros de Ivone Pereira do Amaral Pereira, Missionários da Luz, de André Luiz. Vamos estar falando, relatando um caso da Revista Espírita de 1862, da cidade de Morzine, que no século XIX, na França, o próprio Kardec lidou com a pandemia. E foi uma pandemia espiritual. Essa pandemia ao qual nós vivemos está vindo da matéria, né, de um microcosmo, né, um ser vivo, e afetando a nossa carne e muitos desencarnes. Mas essa pandemia que Kardec, né, lidou nessa cidade da França foi uma pandemia espiritual. Então, o próprio livro de Chico Xavier diz que é justificável não haver as reuniões mediúnicas e os trabalhos mediúnicos com epidemias e pandemias. Na época, ele citou a gripe, que foi a gripe espanhola. Mas a pandemia com outro vírus é similar. Então, o primeiro passo, nós não podemos ficar preocupados. Não estamos indo para as reuniões mediúnicas, vamos ser punidos e tal. Não existe essa preocupação. Primeiro ponto, vamos manter a tranquilidade, que a própria doutrina espírita nos ensina isso. O segundo ponto é que somos médiuns só na reunião mediúnica da casa X, do dia Y, da hora Z? No meu caso, eu sou da Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Brotas, Cobem. Sou praticante, trabalhador da mediúnica da quarta de manhã, das 8 às 9h30. Eu só sou médium ali? Não. Não somos médium. Somos médium a vida toda. O tempo todo. E quando nós vamos para ao trabalho ali, da reunião mediúnica, não é uma sessão de descarrego. Você está ali na atividade. Então, atualmente, nós não estamos podendo ter a atividade. Mas eu vou dar aqui sugestões e opções para substituir a atividade. Mas desde que nós começamos os trabalhos, e quem ainda está na época de educação mediúnica, que na Cobem, só a educação mediúnica eu levei 2 anos estudando.
nós já vínhamos que lidamos com a mediunidade o tempo todo. Então, o equilíbrio é o ponto fundamental. Essa foi a nossa apresentação do que a gente vai estar relatando aqui. Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar. A obsessão é um contrato de vínculo de mentes. Você entra em sintonia com o que você está vinculado. Muitos de nós que somos médiuns, que viemos nessa encarnação trabalhar a mediunidade, muitos de nós usamos a mediunidade em outras encarnações como charlatanismo para ganhar para si próprio. A mediunidade, ela não é uma pena, ela não é um fardo. Ela é uma faculdade. Como você pode enxergar, escrever, alguns tocam violão, né? Outros pintam bem. É uma faculdade. E esse contrato no plano espiritual foi assinado por vós, que iríamos trabalhar aqui. Ah, mas e o véu do esquecimento? Isso eu assinei há 50 anos atrás. Mas, se você sente e exerce o trabalho, tem que ser desenvolvido. Então, o primeiro ponto, o que é que eu quero dizer? Que a obsessão é um contrato de vínculo de mentes. Você está vinculado ao que você está sendo contratado. A mente é a força criadora, é o pensamento. Se a palavra tem poder, imagine o pensamento. Então, temos que estar antenados com o vínculo de mentes que desejamos. Então, o primeiro passo para a obsessão e desobsediar é a renovação moral. O Evangelho de Jesus. Ao qual podemos recitar aqui 4 dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangélicos. O resto tem outros evangelhos que são os apócrifos. Digamos assim, não tem tanta veracidade. Eu já fiz uma palestra recentemente sobre os 4 evangelistas. Se o Canteiro da Fraternidade tiver interesse, estaremos disponíveis para o trabalho. Então, você quer acabar com o desvínculo de contrato de obsessões de mentes? Primeiro é a renovação moral com o Evangelho de Jesus. Jesus, ele é o maior psicoterapeuta que o mundo existiu. Ele é o ser, está lá, Allan Kardec pergunta aos espíritos, quem Deus mandou para a nossa renovação moral com o ser mais elevado do planeta? Jesus. Ele foi o único. Depois dele, João Batista, o primo dele. E mesmo assim, ele pediu para ser batizado pelo próprio primo, como sinal de simpatia com o primo, como sinal de omissão, como sinal de uma destreza. Não, como sinal de uma simplicidade. Então, lá no livro Desobsessão, eu já estou passando já as referências bibliográficas. Depois, quem quiser, vai ter perguntas e respostas depois, né, Alessandra e Jailson? Eu posso também mandar esse arquivo. O arquivo não é meu, nada é nosso, né? Eu sou imperfeito, tenho muito que me melhorar no dia a dia. Às vezes eu sou muito mais teoria do que prática, mas a gente vai tentando se melhorar a cada dia. Então, quem quiser, depois a gente pode compartilhar o arquivo. No livro Desobsessão, exatamente, Jesus, modelo e guia. Parabéns, Angélica. No livro Desobsessão, de Chico Xavier e Valdo Vieira, lá no capítulo 8, ele fala o seguinte: circunstâncias existem que pesam na balança do trabalho por obstáculos naturais. Temos ainda a considerar o impedimento por enfermidades epidêmicas, qual a gripe. No caso, que acho que esse livro foi de 1957, ele citou a gripe.
Mas, no caso, estamos vivendo o que é a pandemia. Então, primeiro ponto, vamos manter a calma e o equilíbrio. Se o trabalho não está sendo feito aqui, a própria doutrina espírita, né, o plano espiritual está dizendo que é um impedimento natural. Sentimos falta. Vamos ver aqui como está veiculando a falta dessa atividade no decorrer aqui do trabalho. Então, ninguém está sendo punido, porque está lá como impedimento natural, certo? Então, na visão dos espíritos, a pandemia é motivo justificável não ocorrer as práticas mediúnicas. Temos que manter a tranquilidade em relação às práticas mediúnicas. Então, o Jailson, se você quiser começar agora a compartilhar a tela, né? Você disse que ia ter momentos que ia compartilhar. Eu que tenho que compartilhar aqui, desculpe. Só um segundo. É a tela 2 que eu boto, né? Que aí você vai dar a tela cheia. Só um segundinho. Bom, agora eu acho que vocês estão vendo aí a nossa tela que a gente está compartilhando. Se houver algum problema técnico aí, viu, Jailson, que caso você não esteja vendo a tela e tal, é só você me avisar aqui. Bom, então vamos lá. Nossas mentes se interconectam. Eu já falei que a obsessão é um contrato de vínculo. Então, se elas se interconectam, nossas mentes, o pensamento... Eu estava assistindo hoje uma palestra de Haroldo Dutra. Ele estava dizendo que, se você quiser, você pode entrar em sintonia com alguém que esteja com depressão no Japão. Mas se você parar e for tentar se conectar e entrar na mesma faixa vibratória que ele, na mesma decadência, é capaz de você conseguir. Porque o pensamento são ondas. Somos formados de uma tríade, corpo, espírito e perispírito. O perispírito é o corpo semimaterial. E aqui o espírito, ele precisa de matéria. Por que o perispírito? O perispírito é que une o espírito ao corpo, porque o espírito não tem forma. Então, se as mentes se interconectam, olha lá, ó, a comunicação psíquica, que é inerente à estrutura psicológica e neuroanatômica do ser humano, já faz parte. Nós temos a glândula pineal, a epífise, que processa as informações do mundo espiritual e a coloca no córtex pré-frontal, para que possamos ter consciência do que vimos ou sentimos do mundo espiritual. Então, nós temos que andar muito bem antenados e ter muito cuidado com nossos pensamentos. E como reconhecer, em tempos de pandemia, os médiuns principalmente, que um pensamento não é nosso? Primeira solução já estou dando aqui. Espíritos benfeitores... Allan Kardec, ele classifica os espíritos em classes no Livro dos Espíritos. E só a classe C de espíritos inferiores e existem diversas subdivisões. Então, espíritos benfeitores, espíritos de classe superior, eles não dão maus conselhos. Eles não vão trazer enfermidades psíquicas, motoras, orgânicas. Sim, orgânicas, sim. O espírito está ligado à carne. A doença começa no espírito e afeta a carne, que é o corpo. Então, quer entrar num padrão vibratório de um contrato sem obsessão, é a renovação moral, fazendo coisas boas. Ao fazer coisas boas, você vai atrair bons espíritos. Mas como é que eu me mantenho conectado com esse plano astral nesses tempos que eu não estou exercendo a mediunidade, que eu não estou praticando?
manter a mente esperta, antenada. A oração é você falar com Deus. Deus é amor. Está lá a primeira pergunta que Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, para os Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Era o ser onipotente, onipresente. Só que ele é infinita bondade. Somos nós que nos punimos. Deus não criou o mal. O diabo não existe. O mal vem dos homens, não vem de Deus. Segundo Chico Xavier, se todos os nossos fardos viessem cair sobre os nossos ombros de uma vez só, ninguém de nós estaríamos em pé. É paulatinamente. Quem já vinha se estruturando, cuidando da vida, cuidando da mente, cuidando da mediunidade, quando a pandemia chegou, foi pego de menos surpresa. Então nós temos que manter a mente ativa, procurar estudar, procurar ler, acordar de manhã, tomar um banho, fazer uma excelente oração, se alimentar, fazer um exercício físico, procurar grupos com boas conversas, onde ouvir fofoca, sair da fofoca. Porque as pessoas pensam que os vícios são a cocaína, a maconha, o crack. O vício de comprar, ir ao shopping, comprar muito, se endividar, isso é um vício. O vício da fofoca, o vício da malandragem, o vício da traição. Traição não só de homem e mulher, traição entre amigos, entre irmãos. Como é que você tem uma atitude dessa? Que renovação moral é essa que você está tendo? Que você está deixando se entregar na pandemia porque não está trabalhando a mediunidade? Você não está trabalhando a mediunidade e não está se trabalhando no ser moral. E você não está atraindo bons fluidos. Deus é infinita bondade. Então, vamos lá. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele fala sobre as 10 leis morais, né? Antes das 10 leis morais, tem a lei natural. O que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Que ele é tudo. E está lá no Livro dos Espíritos. Ninguém é feliz se não seguir as leis naturais. Você pode até não estar dentro do centro espírita, dentro da igreja, mas se você segue as leis de Deus, se você pega o carro e não segue as leis do trânsito, sai correndo translocado aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa. Vai bater em alguém, vai atropelar alguém, né? O carro vai quebrar, você vai ter algum prejuízo moral, psíquico, espiritual. Você foi de afronto às leis do trânsito. E se você vai de afronto às leis de Deus, o que é que acontece? Então, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele fala a primeira lei de adoração. Adorar a quem, Adorar a Deus, ele é o número 1. Deus e Jesus estão na mesma sintonia. Deus é uma entidade. Quem é a primeira revelação? Moisés. A segunda revelação, o Rabino, Jesus. E a terceira revelação? A terceira revelação somos nós. Allan Kardec revelou a doutrina espírita no século XIX na França. Só que se a gente não der continuidade no estudar e no praticar... Só que a primeira revelação foi só Moisés e os outros missionários e o pai Abraão, que veio antes de Moisés. Então temos que ir a fundo, profundamente na causa. Deus e Jesus estão numa mesma sintonia. E eu vou falar já sobre a mediunidade com Jesus. Lei de adoração, adorar a quem? Ao Pai. A lei do trabalho. Ninguém progride sem trabalhar. Só isso aqui dá um seminário sobre as leis morais. Lei de reprodução. Se nós reproduzimos, não evoluímos. Lei de conservação. Agora, olha só. Lei de destruição. Só Deus pode conservar e destruir. A borboleta. São 4 fases no casulo. Antes ela era uma lagarta. Muitos dizem que feia, horrorosa, verde, até queima. E ela se rastejando, ninguém dá nada. Aí ela entra no casulo, fica mais 2, 3 períodos no casulo. Se você pegar naquela segunda fase e abrir ali o casulo, o que é que vai acontecer?
ela vai sair resplandecente, bater nas asas, ela vai morrer. Mas se você aguardar a lei de conservação de Deus, ela vai sair linda e resplandecente. Então, a borboleta é um grande sinônimo metafórico de mudança, de renovação. Então, aos médiuns, principalmente aos médiuns, mas mesmo quem não é médium, que está sofrendo em época de pandemia, porque não está tendo os trabalhos na casa espírita, ou não está tendo os trabalhos profissionais, ou não está tendo a convivência boa com os familiares, com os vizinhos, tudo há de se renovar. E seja você a renovação. Você tem que ser a sua renovação. Começando pela renovação moral. Como com o Evangelho de Jesus. Independente da bandeira que você escolha. Católico, protestante, espírita, né? Tem outras igrejas aí que eu não me lembro agora o nome. Mas cada um se acha. Outro dia desse, um amigo meu, da Cobem, eu estava mandando as mensagens de áudio que o nosso amigo Flávio Santos grava sobre os textos de Emmanuel e Joana de Ângelo. Aí ele veio se queixar comigo, que eu estava mandando aquilo que estava incomodando a ele. Eu fiz, olha, eu não poderia te adivinhar que estava te incomodando sem você falar. Você passou um ano para me dizer isso. Aí ele veio criticar as pessoas que ouvem as pílulas do Evangelho, que é de um cara chamado Ricardo, é de Minas Gerais, eu acho, e que como é que ouve aquilo e tal. Mas se a pessoa está se apoiando naquelas mensagens e se modificando através delas, por que a gente tem que condenar? Lei de sociedade. O homem não viveu para nascer só. Lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. E a principal lei qual é? Essa última aí, ó. Lei de justiça, amor e caridade. Quer ter sua renovação moral? Seja justo, amoroso e caridoso. E sua renovação vai começar a mudar, sua psique vai começar a mudar. Suas companhias espirituais e de encarnados vão começar a mudar. Você sendo médium ou não, vai estar se achando melhor na pandemia. E vai estar evoluindo melhor. A oração é a conexão com Deus. O primeiro passo para principalmente os médiuns que não estão trabalhando em época de pandemia é a oração. Mas a oração com fervor, o fervor interno. Ó, com amor, com pensamento. No mundo espiritual, eu não conheço, quer dizer, atualmente eu não conheço o mundo espiritual, mas pelo que eu estudo, pelo pouco que eu estudei, os espíritos não têm olho, não têm boca, não têm cor. Ó, você está aqui, está em todo lugar. Você está aqui, você pode estar no Rio de Janeiro. A dimensão espaço-tempo é unilateral. E você... Jailson está aqui na minha frente, a Alessandra está na minha frente no plano espiritual aqui. Eu estou lendo o pensamento deles. Não tem como enganar os espíritos. O mais difícil é tentar se enganar. Porque você não faz sua renovação e você dorme com aquilo e acorda com aquilo. Você não pode fugir de você mesmo. Então, vamos lá. No livro, adiantando aqui, né? Porque pelo horário, temos bastante slide, bastante conteúdo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 737, Allan Kardec pergunta aos espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por flagelos destruidores? Por que Deus está dando isso? Daniel está dizendo que Deus é infinita bondade e misericórdia. Por que Deus está fazendo isso com os flagelos? Vamos entender primeiro a pandemia, né? Os flagelos destruidores, né? O que são situação. Aí ele responde assim: para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Acabamos de falar aqui sobre a lei de destruição. Que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do ponto de vista pessoal, os apreciais. Então, se não aprendemos pelo amor, vamos aprender pela dor. Eu estava estudando as pandemias para essa palestra. O mundo passou já por 8 pandemias. E agora é a pandemia do século de ponta.
Gente, a vacina para cachumba ou papeira, como se diz em alguns lugares, demorou 4 anos para ser feita. A Rússia já está com uma vacina aí e não tem muita veracidade. A vacina mais próxima que está para acontecer aqui é a Pfizer, com o Instituto Butantan, que talvez saia em dezembro. Mas a vacina salva? A maior vacina é a vacina moral que a humanidade tem que ter. Você acha que não vão existir outras pandemias? E as pragas do Egito, desde aquela época? A Arca de Noé, porque Deus inundou o próprio mundo. Porque Deus Pai inundou o próprio mundo. Quem pode me responder? Porque estava tudo errado, todo mundo soberbo, diferente. Indiferente do propósito. Eles não estavam merecendo a moradia aqui. Quando vamos aprender? Quantas mais outras pandemias vamos aprender? E o dinheiro, os gastos, nas festas, nos bares, nos shoppings. Por que não guardar o dinheiro quando vir uma fase como essa, ter dinheiro para se alimentar ou até ajudar o próximo? Vive-se hoje como se o mundo for acabar amanhã. Lá na questão 738, Allan Kardec pergunta aos espíritos: para que conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Né? Ele está perguntando, poxa, mas por que isso? Sim, Deus os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Acabei de dizer isso aqui. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que ele faça sentir a sua fraqueza. Gente, os cientistas estão falando do ultraverso, que é um complexo de universos. Nós não somos nem uma gota no oceano. Um grão, como é a parábola do grão de mostarda, o grão de areia? Temos que sofrer para ver nossa pequenez e realmente entender o motivo sine qua non da vida. O que vem materialmente é com o trabalho. São consequências. Temos que trabalhar, temos que pagar as contas, mas são consequências. Não viver. Eu fiz um passeio de lancha na minha vida. Um amigo meu tinha uma lancha e certa feita ele falou, olha, vamos lá para Morro de São Paulo, a gente passa 4 dias. Eu fiz, eu soube que o combustível de lancha é caríssimo, ele não deixa tudo comigo, ele é rico, né? E eu ganhei esse presente e eu fui. E graças a Deus não teve nenhum acidente, porque foram 2h30 no mar para ir, depois de alguns passeios lá e para voltar. Mas eu ganhei o quê? Eu tô com 45 anos, eu ganhei um passeio desse. Eu devo ter tido algum merecimento. Chico Xavier fala que ninguém recebe o bem sem merecê-lo. E ninguém atrai o mal sem conectá-lo. Se eu tivesse algum fardo ali, alguma sequela grave de outra vida, e meu desencarne tivesse desse passeio ali, não sei, a lancha virar, alguma coisa do tipo, ou eu cair, bater na hélice e perder uma perna. Eu não deixei de ir. Segundo o ex-presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, a única coisa que nós devemos ter medo é do próprio medo. O medo não leva a gente a nada. Eu não tive medo, mas tive minhas precauções, né? Tive minhas precauções. Então, eu estou dando esse exemplo aqui da lancha, mas tem outros benefícios que você pode ganhar na vida. O amor de uma irmã, que você não fala direito, né? Às vezes, uma carta psicografada de um pai que desencarnou, né? Conseguir se achar na mediunidade, na casa espírita, é um benefício muito grande. Isso aconteceu comigo há 15 anos atrás. Vamos lá. Allan Kardec,
no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele dedica 102 questões da 456 a 557 ao estudo da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Né? Ele analisa a ação do espírito no plano físico, o que pode ocorrer de forma sutil, influência mental. Já falamos aqui no início que a obsessão são contratos de vínculos. Eu estou tentando me achar na minha encarnação. Como é que eu vou saber de vocês? O que é que vocês fizeram para merecer? Mas eu sei o que vocês podem fazer hoje para tentar se salvar. Será que eu teria um débito de outra vida de perder metade de uma perna na hélice da lancha e talvez pelo pouquinho de bem que eu fiz, eu não perdi? Ou então eu não tinha esse débito? Eu acho que cada um tem que ir no seu profundo âmago do seu ser e procurar claramente perceber a sua influência mental. Espíritos de classe superior não dão mais conselhos, mais influências. Os médios que não estão trabalhando na mediunidade, na casa espírita, durante a pandemia, tem que ficar antenado à sua influência mental. Primeiro passo. Pensamento, força criadora, ó. Força. Segundo, manter a higiene pessoal, a higiene mental, oração. Manter os lugares também limpos. Evitar ir para lugares como bares, festas não estão tendo, muvucas. Fazer o evangelho no lar. Fazer o evangelho no lar. Participar de grupos de estudos à distância. Atividade social, gente. Tirar o pouco do que você tem para dar para quem não tem nada na pandemia, que está na rua, vai lhe fazer muito bem. Se está havendo a falta da atividade mediúnica, porque o médium é o médium a vida toda. Mas se a atividade mediúnica está tendo falta devido aos centros espíritas fechados, vamos fazer uma atividade social, dá para doar, dá para ajudar. Isso contempla. Então, é um conglomerado de ações e de posturas que vão fazer sanar as deficiências, as enfermidades dos médios que estão parados, digamos assim, obsoletos na pandemia. Então, lá na questão 457, no Livro dos Espíritos, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos secretos? Muitas vezes conhece aquilo que desejarás ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. Contrato de mentes. De você mesmo, você não pode fugir. Mas não é para ser eu e eu mesmo. Porque o egoísmo e o orgulho é as chagas da humanidade. É um grande precipício para os médiuns ficarem doentes em época de pandemia sem as atividades espíritas. Por exemplo, você beber. Tem gente que toma uma grade de cerveja e fica sentado aqui assistindo televisão. Tem gente que toma um copo e começa uma dissensão de destruições. A pior ressaca é a moral. Então, mas eu só tomei um copo, mas tem gente que não aguenta beber um copo. Que começa a se estrambelhar. Então, orgulho, egoísmo, chagas para os médios, para todo ser humano, principalmente os médios que não estão trabalhando em época de pandemia. Beber. Será que você sabe beber e pode beber? A fofoca, a calúnia, a falta do compromisso. Lá no livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, essa grande médium, né? Ela fala, a notável missionária relata que médiuns dedicados são conduzidos por seus amigos espirituais a elevadas regiões do mundo espiritual e são preparados para tarefas que deverão realizar. Aí, ela fala que ao acordarem, sem se lembrarem claramente do ocorrido, agem sob benéfica sugestão hipnótica
sendo que as instruções positivas recebidas lhe retornam à consciência, sob forma de uma intuição, por exemplo, no momento da oratória, da redação de textos elevados, ou na tomada de decisões que beneficiarão a muitos. Uma tomada de decisão sua pode gerar um efeito dominó, uma cascata. Pode ajudar ou danificar muitos. Então, um outro aspecto que o médium tem que fazer durante a pandemia, deve fazer, tem que fazer, quem sou eu para dizer, deve, uma sugestão que deve se fazer, é a intuição. Segundo Chico Xavier, a intuição é o espírito amigo alertando-nos. Como está intuído a espíritos amigos e espíritos benfeitores? Já falei aqui várias vezes. Primeiro, a renovação moral, boas atitudes, bons atos. E você recebe a intuição, na hora que você dorme, o espírito sai do corpo. Só que você não morre porque ele fica preso pelos fios de prata. Por isso que alguns dizem, morrer dormindo é para poucos. É porque você ainda está no plano astral. Tá tudo bem aí, né? Com a imagem, com a tela, não tá? Se tiver alguma coisa, você nos fala, viu? Tá tudo bem. Então, é porque eu bati aqui a mão no cabo da webcam, porque naquela hora eu bati no início e aconteceu aquilo. Enfim. Então, a intuição. Vamos estar intuído. Os médios, em épocas de pandemia, vamos estar intuídos. Vamos fazer a renovação moral, a ajuda social, a limpeza do quarto, do corpo, da mente. Olha lá o que ela está dizendo, ó. Sobre forma de intuição, por exemplo, no momento da oratória, da redação de textos elevados ou na tomada de decisão. Vou estudar, porque eu vou passar no concurso em Portugal para eu conseguir meu trabalho, ganhar em euros e me manter minha renda lá e ajudar minha mãe. Não, eu quero ir para a Austrália. Quero ser engenheiro da Austrália. Eu tenho que me abdicar da praia, das festas, começar a estudar. Não, eu quero sair da fase de educação mediúnica e trabalhar bem a mediunidade. Então, você tem que estudar. São 2 livros. Só na Cobem são 2 livros grossos que tem Educação Mediúnica 1 e 2. Lá nesse livro, Devação do Invisível, Ivone alerta quanto ao valor da oração e da vigilância. Já falei isso aqui. Não estamos aqui para ler slides. Em especial, antes do sono corporal. Acabei de dizer isso aqui. Que protegerá o médium de assédios perturbadores. Aí você já volta perturbado, ó. Aí já acorda, abre a porta de manhã, vai pro banheiro, aí bebe água. Aí já briga com um, briga com o outro, aí já começa o dia mal. Somos uma tríade. Corpo, espírito, perispírito. Acordou, ó. Eu primeiro, quando eu vou abrir o olho, eu vou abrir no olho. Aí eu fico um tempão estatelado, assim, olhando pro teto. Aí depois de um tempo que eu levanto. Quando eu levanto, eu fico um tempo sentado. Depois que eu fiquei um tempo sentado, aí eu levanto, vou ao sanitário, né? Depois a gente toma banho, escova os dentes. Eu só tomo água depois de escovar os dentes, devido, né, às impurezas que ficam na boca. E depois eu vou orar para tirar as impurezas interiores. A minha oração é no mínimo 15 minutos inicial. Depois, Chico Xavier que nos fala que para começarmos o dia, temos que abençoar o dia. Olha lá, o Dona Ivone, ó, alerta quanto ao valor da oração e da vigilância, em especial antes do sono corporal, que protegerá os médios de assédios perturbadores. Olha lá, médios que vocês não estão trabalhando na pandemia, ó, um dos aspectos para se equilibrar, vamos adiantar devido ao horário. Eu comecei 19h10, né? Então, eu falei que ia ser uns 50 minutos, estão até umas 8. Vamos ver aqui, vamos acelerar, vamos adiantar. Lá no livro dos médiuns, na segunda parte do capítulo 1, item 58, olha lá o que Allan Kardec nos fala. Ó. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria.
tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, já falei isso aqui também, como o homem tem do corpo. Ora, o perispírito é matéria. É o corpo semimaterial. Depois serve também de agente intermediário do fluido universal, que é uma espécie de veículo sobre o qual ele atua. O FCU, fluido cósmico universal. Cada mundo tem o seu fluido cósmico universal, que forma o perispírito, e que o perispírito serve de corpo semimaterial para o espírito se conectar à carne desse mundo que estamos aqui. Tem mundos elevados que não tem perispírito, devido ao grau de elevação. Os espíritos, qual é o livro? Acho que é o livro... Me esqueci o nome do livro agora, que é de Manuel Filomeno de Miranda. Ele fala que o que nós comemos aqui, o que causaria no estômago deles lá, e o que eles comem lá faria cócegas nos nossos estômagos. Jesus e o perispírito de Jesus foi uma preparação desde a época de Moisés. Moisés, 1000 anos antes de Jesus. Jesus já estava se preparando para descer para a Terra. Com um grau de elevação incrível desse, descer para essa órbita terrena. E naquela época, 2000 anos. Então, olha lá, ó. Como nós atuamos sobre o ar para obtermos determinados efeitos por meio da dilatação, da compreensão, da propulsão das vibrações. Considerado dessa maneira, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Allan Kardec aqui, ele está explicando. Falamos de obsessão, falamos, né, de vários aspectos. Ele está dizendo como o espírito age na matéria. Olha lá, ó. O perispírito é matéria. Serve-lhe também de agente intermediário do fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua. Como nós atuamos sobre o ar para obtermos determinados efeitos, por meio da dilatação, da compressão, da propulsão das vibrações. Considerado dessa maneira, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Eles interferem nos nossos pensamentos e na matéria. Então, o que é que nós temos que ter? Jailson, Alessandra, harmonização psíquica. Já falei isso tudo aqui. O Espiritismo entende que a harmonização psíquica é um estado de equilíbrio espiritual, almejado pelo ser humano como determina a lei do progresso. Já falamos lá da lei moral. Está tudo interligado. Há basicamente 2 meios para obter lá, médiuns, em épocas de pandemia que não estão trabalhando na mediunidade, que estão desarmonizados. Olha lá, 2 meios para obter harmonia espiritual. O autoconhecimento e a transformação moral. Já falamos sobre isso. Não viemos aqui para ler slide. Pelo primeiro, o indivíduo adquire conhecimentos necessários para entender sua origem. Quem sou eu? Quem sou eu? Antônio Daniel Gomes da Costa Lírio. 45 anos, morador do bairro de Brotas, da Casa de Oração Bezerra de Menezes, Cobem. Sua origem e destinação como ser imortal, criado por Deus para ser feliz. Eu fui criado para ser feliz. Só depende de mim eu ser feliz. Se eu seguir as leis naturais, ter meu autoconhecimento. E olha lá, ó. O que ele fala. E o outro aspecto, Jailson, é a transformação moral. Já vem falando isso desde o início da palestra. Bom, agora eu vou relatar um caso bem interessante. Nenhuma das revistas espíritas, já expliquei o que são as revistas espíritas no início aqui. Lá em 1862, na cidade de Mozine, houve uma pandemia espiritual. Espíritos começaram, para que as pessoas não fiquem lendo, deixa eu explicar aqui um pouco. Eles começaram a aparecer muitas obsessões espirituais. E o Monsenhor, jornal do Magnetismo Animal, publicado em Genebra pelo senhor Lafontaine, que escreve ele escreveu alguns textos para o Evangelho, segundo o Espiritismo, em seu número, o jornal, seu número 15 de maio de 1864, faz esse relato detalhado, abre aspas. Esse relato está no jornal, lá de Genebra, de 1864. A epidemia demoníaca que desde 1857 reina no burgo de Mozine e nos casebres vizinhos, situados entre as montanhas da Alta Savoia, ainda não cessou a sua devastação. O governo francês, desde que Savoia lhe pertence, preocupou-se com o caso
enviou ao local homens especializados, inteligentes e capazes, inspetores dos hospícios de alienados, a fim de estudar a natureza e observar a marcha da doença. Um caso sério. Teve um rapaz que sabe como é que ele morreu? Ele desencarnou? Ele ficou entre o fogão e a parede e disse que não ia mais sair dali. E ali ele ficou definhando durante algumas semanas e desencarnou por desidratação, por falta de alimentação. E tem um outro relato que Kardec, na Sociedade de Estudos Parisiense, que foi criada logo após, né, o início da codificação, ele recebia, né, as cartas, a psicografia, né, os relatos do mundo espiritual. E ele recebeu instruções para ajudar uma jovem moça que estava aí nessa enfermidade da cidade de Mosine. Aí, você sabe como é que ela foi parar nessa questão? Os espíritos falaram o seguinte para Kardec: não foi ela, nem o marido dela, nem a família dela que pediu para Kardec ir lá salvar. Os espíritos mandaram a mensagem na Sociedade de Estudos Parisienses para Kardec, pedindo para ir lá retirar ela, que ela estava internada em nenhum desses hospícios, e que esse hospício ia ser fatal para ela ia enlouquecer de vez e ia desencarnar. Ela sabe como foi tratada? Com processo de vibração à distância, que é o chamado hoje em dia irradiação. As irradiações nas casas espíritas, que é a oração, a vibração no salão, até para quem está distante. Foi feito um trabalho, acho que durante 4 semanas, ou 5 semanas, se eu não me engano, para essa jovem moça. E aí ela foi revertendo, e ficou boa. E saiu do hospício e voltou à sua morada. E ela e o marido, que não ficou doente, não souberam dessa solicitação dos espíritos para Kardec, e não souberam dessa irradiação à distância. Então, eu quero ressaltar aqui 3 pontos aqui rapidinho para a gente adiantar. Primeiro, desde a época de Kardec, ele já lidava com pandemias. Segundo ponto, a oração, a irradiação à distância. Os centros espíritas que não estão funcionando, os coordenadores, os trabalhadores, se juntem, vamos nos juntar por telefone, por reunião, ou mesmo sem ligação, no momento, segunda-feira, 8 horas, e vamos fazer as vibrações pelos médios que estavam trabalhando na reunião mediúnica, ou que estavam na educação mediúnica, e que estão sofrendo muito, vamos vibrar por ele e fazer essa irradiação. E foi assim que surgiu a irradiação, lá em 1862. Kardec não conheceu essa moça de perto. Isso é outra solução para os médiuns. E os médiuns, no dia X, Y, Z, hora Z, ficarem receptivos a receber essa irradiação. É uma outra solução. Agora, só tem um artefato aqui que eu quero mencionar antes de eu passar essa página. Você sabe como foi que essa jovem moça entrou nessa psicosfera? Você sabe como foi? Somos nós os doentes, nós que fazemos o mal. Ela era recém-casada e ela não gostou do casamento e não gostava do marido. E começou a odiar o casamento, o marido. Começou a ter repulsa àquilo. Casa vazia? Oficina de quê? Ela abriu as portas para a enfermidade chegar. A enfermidade doentia espiritual. E isso foi comprovado nos relatos que os espíritos falaram para Kardec ao pedir a irradiação. E foi assim que surgiu a irradiação. Então somos nós, meus irmãos, somos nós que criamos nossos próprios infernos, que criamos nossas maluquices, somos nós que nos colocamos à beira do abismo. E a espiritualidade ainda teve misericórdia dessa moça, viu? E o trabalho foi feito à distância e funcionou. Bom, aqui eu vou ter que singelar. São vários tipos de obsessões, né? Causas, graus e tipos. Só isso dá um seminário. A obsessão na visão espírita é a enfermidade psíquica. Isso também a gente já falou. Contrato de mentes, de vínculos. Caracteriza pela subordinação de uma mente que assimila a sugestão de outras capazes de retirar-lhe a razão e a vontade. Não vou não.
não vou estudar, não vou fazer o vestibular, não quero ser ninguém na vida. Eu quero ficar aqui entre a parede e o fogão, porque eu não quero ser mais nada e vou definhar até a morte. Imagine o que aconteceu nessa cidade de Mozinho, gente. É o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Isso está lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também que vamos falar, em um Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec define a obsessão como uma influência contínua sem tréguas. A ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Na mesma obra, o codificador deixa evidente que a obsessão consiste numa perturbação do relacionamento interpessoal ao afirmar que ela exprime quase sempre uma vingança exercida por um espírito e que, com frequência, tem sua origem nas relações que o obsediado manteve com ele, obsessor, em precedente existência. Então, se todos nós somos médios, todos nós podemos ser obsediados. Mas nós é que abrimos nossa casa mental. Divaldo Franco, obsediado 30 anos pelo Máscara de Ferro. Um cara como esse, que criou a Mansão de Caminho, que ajuda tanto a gente, qual é o merecimento que ele teve? Em outra encarnação, ele assediou o cara para ele cometer suicídio, e o cara cometeu suicídio. E nessa encarnação, ele veio o perseguidor dele. E sabe como foi que começou a parar? Num dia que bateu uma criança na porta da Mansão do Caminho, pá. Aí o cara fala, aí a Máscara de Ferro falou para Divaldo: essa criança você vai ter que receber. Divaldo ficou sem entender, foi lá na porta e recebeu. Sabe quem era essa criança? Era a mãe de Máscara de Ferro na outra vida. Aí, a partir de Divaldo ter recebido, ele começou a baixar a guarda e fez: agora você me mostrou realmente o que é o início do amor, do amar. Uma obsessão, eu cheguei a ficar arrepiado aqui, ó. Uma obsessão de 30 anos. O cara que fez o mal tanto a Divaldo receber a criança que foi a mãe do cara. Primeiro ponto disso aí. O que é isso aí? Renovação moral. Segundo, a lei do amor. É a lei natural. O amor é incompatível com o ódio. E destrói o ódio. Se Divaldo desse na mesma moeda, o cara ia continuar perseguindo. Então você quer afastar seus obsessores? Você quer afastar dos seus impedimentos psíquicos? Faça sua renovação moral, cuide da sua casa mental. Faça a irradiação. Você vai afastar eles. Obsessão, lembre-se, contrato de vínculos de mentes. As obsessões se graduam conforme a intensidade do domínio exercido pelo obsessor sobre a psique do obsediado. O codificador afirma que a obsessão pode variar de uma simples importuna. Existem vários tipos de obsessões, né? Não vai dar para eu falar tudo aqui. Mas existe a obsessão do desencarnado para o desencarnado. Existe a obsessão do desencarnado para o encarnado. Existe a obsessão do encarnado para o encarnado. E existe a obsessão do encarnado para o desencarnado. Ô, meu pai! O nome de meu pai é Antônio Lírio, né? Ô, meu pai, Antônio Lírio, tô sofrendo, não consigo trabalho, sem dinheiro. O homem tá lá em cima. Meu pai desencarnou há 8 anos. Ele tá lá em cima, tentando acelerar a vida dele. Eu vivi 40 anos com ele, ele me deu todas as oportunidades, tá eu aqui, só lamentando, não sei o que, não consigo ver se você, não sei o que. Começa a usar drogas, começa a cair. O homem não vai conseguir evoluir lá, isso é uma obsessão para ele. Todos nós vamos desencarnar. É a hora do testemunho. E Jesus? Jesus, na hora do seu testemunho, carregou sua cruz ainda, aceitou o fardo sem pestanejar. Perguntaram ao mestre: você é rei? Então tome aqui a coroa de espinhos. Os espinhos eram do Jardim das Oliveiras. Ficavam ao lado do reino de Israel. Deram tétano no mestre a noite toda.
E ele aceitou o seu fardo. Foi a hora do testemunho dele. Carregou sua cruz e ainda no alto do seu desencarne pediu perdão aos algozes dele. Pediu perdão ao Pai Todo-Poderoso. Pediu perdão aos carrascos dele. E quem somos nós para não aceitarmos o nosso testemunho? Se é a nossa hora do testemunho, nós temos que aceitar. Se foi a do meu pai há 9 anos, óbvio, ele sente falta, foi um homem bom. Mas eu vou ficar obsediando o homem lá do outro lado, sofredor aqui, porque eu não estou conseguindo evoluir e tal. Bom, as obsessões, eu vou simplificar aqui, que já está em cima do horário. As obsessões, 1.1, obsessão simples, é a presença constante e inoportuna de um espírito que insiste em influenciar negativamente pelo pensamento ou o indivíduo, mais conhecida como a influência espiritual. Em se tratando do médium ostensivo, alerta o livro dos médiuns. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso. E este não se disfarça, nem se dissimula de forma alguma suas más intenções e seu propósito de contrariar. O cara está sabendo que está sendo obsediado. O espírito não está se fazendo de que não é mentiroso. Ele sabe que é mentiroso. E não se disfarça. A obsessão 2, 1.2, é a fascinação. O indivíduo não acredita que esteja obsediado. Não estou sofrendo de nada. Pauta seu comportamento sem consequência do ridículo, do que ele faz e fala. A fascinação é bem mais grave que a obsessão simples. Por quê? Porque a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. O médium está fazendo sem saber que está sendo fascinado, influenciado, mas, e de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. Só que uma série de atos errados, nós já falamos aqui o que é que acontece? Várias consequências morais para o médium. Na subjugação, é um profundo domínio mental do obsessor, que paralisa a vontade do obsediado. Tem resultados graves, pois a entidade assume os pensamentos do obsediado e passa a agir por ele através de intenso comando mental. É ele que manda. Mas sem lhe retirar completamente a lucidez. O que se constitui num grande sofrimento moral e físico para o obsediado. Eu acabei de dizer isso aqui. Quer dizer, o cara não fica inerte para estar no hospício, batendo a cabeça contra a parede, indo e voltando, ele não fica assim. Mas o obsediado que manda em tudo nele. Só que ele não perde a lucidez, constituindo um grande sofrimento moral e físico para o médium. Vou citar aqui, que já vai terminar. Vou citar aqui o caso de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, se eu não me engano, ele teve 12 filhos. Ele enterrou 5 filhos. Um deles estava com um grau de obsessão tão grave que o Bezerra, pelos seus atos, pelo seu amor, como Divaldo Franco converteu Máscara de Ferro com um ato de amor. Óbvio que Divaldo sofreu muito, né? Aí Bezerra, com seus atos, exemplificação de amor, conseguiu, digamos assim, que converteu o obsessor de um dos filhos dele. Mas a obsessão era tão grave que o obsessor disse para Bezerra assim: se eu me desvincular dele, ele morre. Ele desencarna, porque eu já tomei tanto conta dele que ele desencarna. E Bezerra, você sabe o que é que Bezerra de Menezes falou? Eu prefiro que você faça isso, porque a vida que esse meu filho está tendo não é uma vida. E ele se afastou do filho e o filho desencarnou. Do grau da obsessão tão grave que era. Lembrando que só sobre obsessões, só sobre obsessão, desobsessão, mediunidade, dá um seminário de 3 dias. Bom, infecções fluídicas nós já falamos, né? Lá no Missionários da Luz, André Luiz fala para a gente, através de Chico Xavier, né?
alimentada a intimidade psíquica mental entre o obsessor e o obsediado, essa gera consequências graves. Já falamos também sobre isso. Se não houver uma intervenção capaz de cessar a ligação estabelecida, tanto a mente quanto o corpo físico do obsediado começarão a exibir sinais dos colapsos das energias perceptíveis pelos pensamentos desconexos, perda do centro crítico, tomadas de decisões inadequadas, instabilidade emocional. A pessoa está assim, de olha para outra, fica nervosa e começa a xingar. Decisões inadequadas, falta de desrespeito com os pais, xingamentos, o senso crítico, tirar a roupa no meio da rua ou numa festa, pensamentos desconexos, né? Então, a mente quanto o corpo físico, o corpo fala, né, gente? Quando a gente está obsediado, o corpo fala. E o corpo falando, você percebe. Ele dá sinais. Tem o vampirismo. O vampirismo não é um morcego sugar seu sangue. O vampirismo é espíritos doentes, obsessores, sugar sua fraca energia da sua fraca existência que você está tendo ainda. Digamos assim, resumindo, né? Então, aqui é a última tela antes da conclusão. Então, lá em Missionários da Luz, que é um outro livro que já estamos passando já a referência bibliográfica, André Luiz nos fala através de Chico Xavier. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode observar elementos de degradação que lhe corrói os centros de forças com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade. Pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Lembrem, sintonia, contrato de mentes. Sintonia, contato de mentes e intuição. Se você está num desequilíbrio mental, você vai entrar na intuição de quem? Médiuns, em épocas de pandemia. Então, a conclusão, para finalizar, era para terminar às 8 horas, 8h10, passei 10 minutinhos aqui. Eu vou dar duas conclusões aqui. Uma para os centros espíritas e outra para os médiuns. A terapia espírita, conhecida como desobsessão, por sua complexidade e abrangência, requer uma interação eficaz de todas as atividades e procedimentos de que se constitui para colimar os seus objetivos, alcançar os seus objetivos. Um centro espírita, para se habilitar a levá-la a um bom termo, terá, em primeiro lugar, que dispor de equipes em todos os setores, aquinhoadas com valores morais de alto coturno, qualificadas, experientes e perfeitamente sincronizadas pelas inspirações dos mentores espirituais. Porque se uma casa espírita é doente e não faz isso, imagina o que é que elas vão fazer com os médiuns. Se eu levei 2 anos e meio estudando educação mediúnica na COBEM para entrar na sala mediúnica, passei quase 1 mês e meio só observando, para eu começar a sentir. Essa é a conclusão e o alerta para os centros espíritas. E para finalizar, para todos nós, né? Se todos nós somos médios, é para todos nós. Primeiro, estudo perseverante, prática do bem e meditação para desenvolver a intuição. Não falamos da intuição? Então, se você estuda perseverantemente, faz o evangelho, pratica o bem. A prática do bem é essencial, porque ele vai atrair o bem, benfeitores espirituais. E meditação para desenvolver a intuição. Saímos da ilusão que exercício mediúnico são fenômenos transitórios. Eles não são fenômenos transitórios. Eles são eternos na nossa vida. Não é, a mediunidade não é exercida na quarta-feira, na COBEM, de 8 às 9h30. Eu sou médium a vida toda. Desde 5 anos de idade eu vejo espíritos. Aí minha mãe me levou para casa da minha tia Estela Diamantino, né? Minha tia morava até do lado ali na Pituba, para dizer as coisas que estavam acontecendo, que estava vendo. Chegou lá, que eu sentei na sala, fiquei esperando minha tia Estela vir. Quando minha tia Estela sentou,
Aí eu falei, ô tia, quem é aquele cara ali de paletó e gravata com a mala na mão na porta da cozinha? Minha mãe olhou, não viu nada. Minha tia olhou e viu. Era um espírito. E eu tinha uns 6 anos de idade. Minha mãe me levou lá para conversar com minha tia Estela, que já era espírita e é médium. Na época dela, estudou no Salete, em colégios de freiras, imagine. Não tinha ainda nem espiritismo direito aqui. E aí, quando minha mãe me levou lá, eu acabei vendo espírito. Então, mais ou menos, começou ali assim. O outro aspecto, exercício mediúnico verdadeiro, é a fé vigorosa e ativa. Tem fé ou não tem, rapaz? Minha mãe falava, quando eu era mais jovem, você é homem ou bolachinha de goma? Tem que ser fé, forte. Tem que ser vigoroso. Olha o Cristo. Estudo edificante do bem. Renovação da mente. Pensamento, força criadora. E renovação íntima. Renovação íntima, aceleração do crescimento. Aceleração do crescimento, boas atitudes. Boas atitudes, bons resultados. Bons resultados, melhor evolução. Melhor atração psíquica. Melhor intuição. Melhor verbalização. E melhor exemplificação. Porque a mediunidade com Jesus é a mediunidade entrar na sintonia dele. Do mestre, do número 1. Jesus e Deus estão na mesma sintonia, na mesma intuição. Percebam o que fazemos diariamente com nossas mãos, com nossos braços, com nossos olhares que podem derrubar uma pessoa. O que é que fazemos com nossas palavras? O que é que fazemos com nossas mentes no dia a dia? Observem o pastor das ovelhas desgarradas, como era a mediunidade dele e como ele exemplificava no dia a dia. Não só as curas, a sua postura moral. E assim, amado mestre, agradecemos o dia, agradecemos a oportunidade e que podemos nos refazermos a cada dia, a cada momento, como médium, como espírita, como cristão, sermos melhores do que ontem e sermos melhores para amanhã. Que assim seja. Desde já, nossa gratidão pelas bênçãos que o nosso querido Daniel Lírio nos proporcionou esta noite. Daniel, nosso muito obrigado em nome do Canteiro de Fraternidade de todos, que neste momento foram agraciados pela oportunidade de nos envolvermos nas tuas reflexões, nas tuas vivências, nos teus conhecimentos. O nosso muito obrigado de coração mesmo. Esse é o nosso espaço agora. Eu só tenho que agradecer a vocês pelo excelente espaço. Todos nós crescemos a cada dia. Eu considero Jair meu irmão, você minha irmã. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu tenho algumas perguntas aqui. Esse aqui. Tem um somzinho aí, não sei como é. Seu microfone está bem falhando, Jair. É o de Alessandra, baixei aqui agora. Eu vou ler para você, ali. Celso está perguntando aqui, Celso Guimarães, né? É aconselhável praticar assistência espiritual em casa? Como os centros espíritas poderiam continuar a atividade mediúnica fora do ambiente das respectivas casas? Não é aconselhável a prática da mediunidade, da assistência espiritual em casa, porque nós não temos o aparato espiritual em casa que temos na casa espírita, né? É o que eu falei aqui na palestra, desde o início da palestra. A atividade mediúnica está suspensa, mas ela pode ser, digamos assim, que nutrida, né, por outras atividades. Eu citei algumas delas aqui, oração, evangelho no lar, a própria irradiação, pode juntar todos os médios da casa, fazer uma irradiação para a Alessandra, por Daniel, né, por Jailson. A prática da assistência social, ela ajuda muito, Celso Guimarães, na conduta do bem, de atrair o bem,
não é só a questão do dinheiro, da sopa, é do acolhimento, né, de quem está com dificuldade de receber o auxílio emergencial e que não está podendo ter acesso, facilitações, né? E isso é uma prática que ajuda, mas a prática mediúnica em casa não é recomendável que você não tenha um aparato. Não, eu não. Quem sou eu para não aprovar? Eu não sugiro e não é recomendável. Está lá no Livro dos Médiuns, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é outra pergunta que você já respondeu praticamente, né? Devido à pandemia, os centros ficaram fechados, interrompendo os estudos e a prática mediúnica, principalmente na assistência espiritual. Como os médiuns podem exercer a mediunidade fora do centro? Bom, já falei aqui, foi o que eu falei aqui a palestra toda, né? Eles vão exercer a mediunidade primeiro pela intuição. Para eles serem intuídos, eles têm que estar com equilíbrio psíquico, espiritual e mental. Para eles estarem com o equilíbrio psíquico-mental, está lá, né, na conclusão que eu acabei de dizer aqui. Eles têm que primeiro agir no bem, ter a fé revigorada, né? A oração, a irradiação, né? Agora, a prática em casa não tem aparato espiritual. Mesmo que a pessoa... Olha, tá lá no Livro dos Médiuns. Reconhece um bom médium, sabe como é, Jailson? Tá lá, não estou dizendo isso não, é o Livro dos Médiuns que eu estudei. Reconhece-se o bom médium pelo nível de comunicações e de espíritos que eles recebem. É esse o grau do bom médium. E vale ressaltar que o médium ele só é uma ferramenta. Ele não tem que ali se orgulhar da prática. Se eu der uma comunicação de Bezerra de Menezes me usou como instrumento para passar uma comunicação ali. Eu não posso sair por aí dizendo, eu dei comunicação de Bezerra de Menezes. E nem estaria autorizado para isso. Então, a prática não. Mas as casas espíritas são fechadas. Os médicos têm que se manter equilibrados. Vigilância psíquica, intuição, oração, evangelho no lar, prática social. Estudo. Vamos estudar. Olha, o cara pode bater um pênalti bem. Teve uma Olimpíada que a chama da Olimpíada começou, né? A chama da Olimpíada começa quando acende o fogo, né? O fogo da Olímpico, ele sai percorrendo o mundo todo. Aí, quando chega no lugar que vai começar, ele acende o fogo olímpico. Aí teve uma Olimpíada que a chama olímpica ia ser acesa, o cara ia pegar o arco e flecha do centro do campo e lançar lá em cima no negócio, me fugiu o nome agora, um super aparato que ia ligar o fogo. Uma tocha lá imensa que ia ligar o fogo. O cara treinou o tiro do arco e flecha lá com fogo 200 vezes. Para na hora ele não errar. Então, para termos uma boa prática mediúnica, temos que estudar. Vocês, médiuns espíritas, nós médiuns, que estamos sem a mediúnica na atividade, vamos estudar. Vamos estudar, porque aí, foi o que eu falei aqui, Jailson, uma das soluções é o quê? O autoconhecimento, a outra a renovação moral. Então, como é que nós vamos ter autoconhecimento se não estudar? Vamos pegar o Livro dos Médiuns. Às vezes a gente não estuda direito, né? Por causa do dia a dia. Gente, foram 5 meses em casa. Agora que abriu algumas coisas, mas talvez até feche, porque a Bahia, o índice de mortos começou a aumentar de novo. Então, vamos pegar o Livro dos Médiuns e estudar. O estudo melhora a prática também. As perguntas que eu queria acabar, não tem só expressão assim, gratidão, né? Se tem poucas perguntas, é porque as pessoas entenderam muito bom, né? Se não tiver mais perguntas, eu tenho um desejo de ouvir mais o nosso querido O Jailson, o direito a Alessandra aí, põe a tela. Repita aí a letra. Vou fazer uma pergunta ainda. Pode. O que eu posso fazer? Experimente tirar o microfone mesmo, já que está usando tanto ruído. Tira ele, assim, tira do celular, fala diretamente para ver se melhora. Tá. Vá.
Pronto. Estão me ouvindo bem? Pronto. Daniel, você falou muito bem sobre o papel do autoconhecimento e da transformação moral para o enriquecimento do médium. Falou também sobre a meditação já no final dos seus slides. Eu gostaria de te ouvir mais, né, sobre a importância da meditação como oportunidade para a gente diferenciar melhor os nossos pensamentos, né, que nesses tempos de pandemia podem estar bastante instáveis. Então, o papel da meditação para nós diferenciarmos melhor e mais os nossos pensamentos dos pensamentos de espíritos, né, que podem estar em nosso campo vibratório. Minha irmã, Alessandra, é uma excelente pergunta sua essa. Muito boa. Sócrates, todo mundo aqui conhece Steve Jobs, né? Que criou o Macintosh, o Apple, né? Que criou o iPhone, agora é o iWatch, né? Tem um relógio, que é um relógio de R$3.000, um negocinho preto. E esses dias eu li uma frase de Steve Jobs, ele dizendo assim, que ele trocaria toda a tecnologia dele por uma tarde com Sócrates. A Apple chegou na semana passada a 2 trilhões de dólares de capital de mercado. O ano passado, na mesma época, ela tinha 1 trilhão de dólares. E hoje ela tem, um ano depois, 2 trilhões de dólares. É a empresa que tem mais recursos materiais do planeta. Um crescimento absurdo. E isso em época de pandemia, hein? Steve Jobs já desencarnou. Mas ele deixou isso aí já pela metade. Ou mais. E um homem como esse dizer que ele trocaria toda a tecnologia dele por uma tarde com Sócrates, apesar de eu trabalhar com publicidade, TI, informática, vocês poderiam estar dizendo, eu estou na palestra errada, não. Vocês não estão na palestra errada. Eu estou querendo dizer que uma empresa que tem 2 trilhões de capital de mercado hoje em dia, o presidente, há uns anos atrás, antes de morrer, ele disse que trocaria toda a tecnologia dele por uma tarde com Sócrates. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo e vos conhecerei bem. A meditação, minha amiga, minha irmã Alessandra, ela é o autoconhecimento. É você entrar em sintonia com o cosmos. Fazer contato com o alto. E buscar o seu eu interior. E a partir do momento que você busca o seu eu interior, que você auto se conhece, você erra menos, acerta mais, evolui mais. Então, a meditação é um encontro. No início dessa palestra, eu falei que as revistas espíritas é Kardec conceituando o próprio Kardec. Porque não dava para ele explicar tanto dentro das obras. E olha que o livro dos Espíritos começaram com 200 e poucas perguntas, depois evoluíram para 1018. Mas mesmo assim. Então, a busca do seu ser. O Sócrates, as pessoas que lidavam com Sócrates, ele conhecia os erros e os defeitos das pessoas, mas ele não apontava. Ele dava sugestões do que as pessoas poderiam fazer, e essas pessoas iam se encontrando no labirinto e dizendo, eu não posso fazer isso, não consegui fazer aquilo. E ele já sabia. Ele deixava as pessoas se encontrarem. Então, a partir do momento que nós meditamos, nos reencontramos mais. Nos reencontramos mais, conhecemos nossas mentes. Conhecemos o nosso eu. E não deixamos entrar interferências. Se você tem uma atitude errada com alguém, com um irmão, com um primo, com um sobrinho, com um vizinho, e você vê que você não é aquilo, o momento do perdão é naquela hora.
E o auto-perdão? Você sabia, Jailson, que uma das grandes obsessões é o eterno martírio do próprio ser não se perdoar? Perdi a oportunidade X, Y, Z, fiz isso e aquilo, mas já passou. Realmente, uma oportunidade, Alessandra, ela chega única e exclusivamente naquele momento. Depois, nunca vai ser da mesma forma. Mas surgem outras oportunidades. Eu não sou muito fã de Lulu Santos, não. Mas Lulu Santos fala, a vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo passa, tudo sempre passará. Nada como... Como é? Nada como foi será de um novo, de um jeito que já foi o dia. Se eu vou hoje para Portugal, não vai ser igual eu ir para Portugal daqui a 2 anos. Se eu sou chamado para fazer uma próxima palestra no Canteiro de Fraternidade, espero que seja boa e que as pessoas gostem como gostaram agora. Mas não vai ser igual. E se eu vier fazer presencial pós-pandemia, não vai ser igual. Eu, recentemente, Alessandra, fazendo eu gosto de meditar muito comigo. O silêncio, ele fala muito. E eu gosto de meditar comigo, só que às vezes eu medito com minha mãe. Quando eu fazia o evangelho com ela, minha mãe, nós pegamos ela, botamos ela no interior desse aí, na casa de minha irmã, a ponta do nariz fora da casa, por causa da pandemia. Ela tem 80 anos, é cardíaca, fez uma cirurgia do coração no ano passado, imagina, abriu o tórax. Não pode nem sonhar em coronavírus, né? Apesar de ela ter pego lá chikungunya e se recuperou. O apelido de minha mãe é Coração Valente. Quando eu fazia o evangelho com minha mãe presencial, eu falava, mãe, eu entrei na doutrina espírita há 15 anos. É a senhora que me levou. Me dá um feedback aí. Eu sei que eu sou imperfeito, todos nós somos imperfeitos. Perfeito só Jesus. Na minha família tem o seguinte, Alessandra. As pessoas acham que por eu ser espírita e eu ser palestrante, assim, eu não posso errar. Mas todos nós erramos, né? Todos nós erramos, né? Às vezes tem um dia que você acorda mais bem-humorado, tem um dia que você... Às vezes você tem um dia que você tem problema, às vezes um dia você não tem um outro problema. Mas eu não faço aberrações, né? Eu não agrido as pessoas, eu detesto briga, violência, acho que eu nunca briguei na vida, nunca tomei um soco no rosto, nem na época de colégio, nunca gostei disso. Mas todos nós temos os problemas do dia a dia, então... Às vezes uma resposta mal dada a uma irmã, às vezes uma irmã pede para fazer um negócio, você está com um outro problema resolvendo, você não faz, aí fala, você é espírita palestrante e não fez. Então, essa meditação eu gosto de fazer em silêncio comigo, mas eu às vezes medito com minha mãe. Então eu acho que cada um também pode fazer sua meditação consigo, mas meditar também com alguém de confiança. Às vezes a pessoa não tem bom relacionamento com a mãe. Aí eu fiz essa pergunta para minha mãe, mãe, eu sei que eu sou imperfeito, eu preciso crescer e muito. Mas me diga aí, esse Daniel que está fazendo o evangelho com você esse ano aqui, 2020, de 15 anos atrás que entrou na Cobem, como é? E aí ela foi falando, né? Ela foi falando. Então eu usei isso como autoespelho para me enxergar, ver aonde eu posso evoluir mais, ver aonde eu evoluir. E dessas formas eu não deixo... Eu tento, pelo menos, não deixar as interferências externas. E uma delas é do pensamento. Medite com você mesmo e tenha intuição. Falei a palestra aqui sobre intuição. Se você percebe que você está tendo atos, palavras, ações que não são suas, pare naquele momento, exatamente vocês, médios espíritas, em época de pandemia, que não estão tendo a atividade mediúnica, mas a mediunidade nunca cessa. Pare naquele momento e reflita com você. Peraí, o que é que você está fazendo? Aqui, ó. Não precisa botar a tela, não. Não precisa botar a tela, não. Aqui, ó. Dona Ivone, ó. Dona Ivone Pereira do Amaral, ó.
ela nos fala aqui, ó. Sobre forma de intuição, por exemplo, no momento da oratória, da redação de textos elevados ou na tomada de decisões que beneficiarão muitos. Ivone alerta quanto ao valor da oração e da vigilância, em especial antes do sono corporal, que protegerá o médium de assédios perturbadores. Gente, orar e vigiar e orar o tempo todo. Recentemente, Alessandra, eu me peguei tendo que ter posturas que eu tinha 10 anos atrás dentro de casa em relação a espíritos. Assédio. Então, meditar é falar com o seu próprio eu, com o seu fundo da alma. Se você não se enxerga tão perfeitamente, procura alguém de tua confiança mesmo e conversa assim, muito naturalmente e transparente, para você ouvir um feedback. Isso tem que ser de uma pessoa que você confie, mesmo que seja uma crítica construtiva. E usa aquilo como espelho. Aí você já vai trazer para você. Pô, o que é que minha filha falou isso para mim? Minha mãe falou. Pô, meu namorado falou isso. Aí, a partir disso, você começa a se autoconhecer. Aí, o que foi que Sócrates falou? Na Grécia, em torno de 1000 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo, conhecerei bens. O autoconhecimento. Médiuns que estão em época de pandemia sem trabalho nas casas espíritas. 2 aspectos básicos para vocês se manterem estáveis: o autoconhecimento e a transformação moral. Bezerra de Menezes tem uma frase muito contundente, Alessandra, que ele fala: não adianta o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Médiuns. Sugestões para falta de prática mediúnica na pandemia. Autoconhecimento. Transformação moral. Oração. Ação no bem. Orar e vigiar e orar o tempo todo. Ó, se mantém em vigilância. Meditação. Dona Joana de Ângeles, ela tem uma frase muito contundente, Alessandra, amigos e Alisson, que ela fala que o teu mau humor, o teu azedume, não vai alterar o curso das horas. Não vai. Uma coisa que eu gosto de fazer muitas vezes é a meditação. Sabe o que eu faço? Pego o carro, às vezes, paro em frente ao mar, nem desço para a praia, fico na balustrada e fico olhando o mar. E aí começo a meditar. Então, cada um busca o seu ponto, a sua luz, para meditar, crescer. Gratidão, Daniel. A mim ajudou bastante, renovando e reforçando em minha necessidade de meditar, e eu tenho certeza que as suas vivências, experiências também estão auxiliando a muitas pessoas que estão te ouvindo nesse momento. Muito obrigado. Eu que agradeço, minha amiga, eu que agradeço. Eu fico feliz que ajudou a você, e você pode contar com a nossa ajuda do que você precisar para a meditação, e espero que esteja ajudando também, né? Porque nós, palestrantes, oradores espíritas, nós somos carteiros do Cristo. Quantos carteiros tem no seu bairro? Nós somos um carteiro, mas temos que levar com exatidão. É muita responsabilidade você levar a palavra do ser mais iluminado, né? E com a transformação moral super elevada que passou por aqui. Tem uma pergunta, acho que aí. Com o relaxamento das medidas restritivas e possível abertura das casas espíritas, é aconselhável exercer a prática mediúnica de forma presencial e possível? Bom, primeiro nós temos que aguardar que os templos religiosos possam estar funcionando. O primeiro ponto é esse. Eu vi uma notícia que a Mansão do Caminho não abre até final de setembro.
né? Eu soube que o Centro Jamile Castellúcio, ela que é do Centro Espírita Sheila, ela falou que o Sheila não abre também mais esse ano. Foi a informação que me passaram. Então, primeiro temos que aguardar as leis, né, os órgãos liberarem. Agora, o Celso Guimarães, eu acho que vai de acordo com cada casa espírita como vai ser. O que eu posso dar uma opinião de aconselhável é que após liberarem a prática mediúnica, por exemplo, na Cobem, senta na mesa grande em torno de 10 a 14 médios no máximo. E, vamos supor, no máximo 10 doutrinadores. Eu acho que não vai ser assim. É uma opinião. Eu acho que cada casa espírita vai dizer como é que vai ser. Doutrinárias, por exemplo, o salão da Cobem cabe 200. De repente, eles vão liberar 50 pessoas com cadeiras afastadas. Isso é uma sugestão que eu estou dando. E a mediúnica, que é sala fechada, se a lei liberar os templos espíritas, as igrejas. Minha irmã aqui, domingo passado, eu vi ela ir para a igreja. Não sei se a igreja dela já está funcionando. É a pentecostal. Aí, por exemplo, a mediúnica, eu acho que, por exemplo, em vez de ter 20, 25 pessoas na sala, ter no máximo 10 pessoas e todo mundo de máscara e sem ar-condicionado. No caso da Cobem, tem ar-condicionado. Aí deixar. A porta não pode ficar aberta, mas abrir a janela. Eu acho que... Eu não sou diretor da Cobem. Já estive como diretor de comunicação da Cobem. Mas, assim, tem que ver com Creuza Lage, a presidente, como é que vai ser. Mas eu estou dando sugestões. Se falar, a partir de novembro, abre os templos religiosos, cada casa espírita, eu acho que vai abrir de sua forma. Uma sugestão que eu estou dando é que a doutrinária, em vez de ter 100 pessoas no salão do Sheila, que tenha 30. Né? Vamos deixar os idosos, Alessandra, irem para doutrinária. Eles não têm muita tecnologia e estão em casa há muito tempo. E as reuniões mediúnicas diminuir. Em vez de ser 25 pessoas, ser 10 no máximo, afastados, com máscara e sem ar-condicionado e a janela aberta. E outra coisa, principalmente quem não seja grupo de risco, né? Porque a mediúnica mesmo que nós fazemos parte da Cobem, quarta de manhã, 8 às 9h30, tem, acho que são 2 senhoras de terceira idade que são coordenadoras. Então, eu não sei se elas vão presenciar. Então, o que eu acho que pode... Veja bem, meu gente, eu não estou aqui determinando nada, estou dizendo que cada casa vai agir de tal forma. Mas, com certeza, as casas devem... Todos nós, né, Alessandra? Alisson, estamos sedentos, né? Nossa, aquela coisa de você ir na casa espírita, encontrar os amigos, tomar um cafezinho, né? Trabalhar a livraria, né? Todos nós estamos sedentos. Todos nós estamos sedentos por isso. Mas, como dizia meu pai, desde pequeno, que ele me falava para mim, Daniel, vá devagar com sede ao pote, né? Então, temos que ir devagar. Mas vai ser lindo, né? A mediúnica voltar com 10 pessoas, com máscara. A doutrinária da Cobem, se eu não me engano, são 200 pessoas no salão. De repente, se eles liberarem 40, vamos deixar os idosos irem, gente. O pessoal está dentro de casa há 5 meses. Essa é a minha sugestão, respondendo a pergunta do rapaz aí. Nossa amiga Ila Gold, ela é... Eu faço parte do grupo de tutores de cursos de educação à distância da FEB, em Brasília. E essa é uma amiga nossa que a gente encontrou em Brasília em 2014. Eu divulguei para ela, ela está dando boa noite. Obrigado, viu, Irla, pela participação. Tem mais perguntas, já? Mais perguntas. Não há mais perguntas. Então, gratidão mais uma vez, Daniel. E acho que, até por conta, estamos aí com quase 2 horas, né? 15 de 2. Faltam 15 minutos para completar 2 horas de live. E as pessoas estão aqui, então realmente agradou, foi interessante. O tema também é bastante estimulador, né? Interessante para o momento. Fala, Daniel. Você falar uma coisa? Não, que bom, né? Que bom que
Eu estou vendo ali agora escrito ali, live 1h45, é mesmo. E parece que não tem esse tempo, né? Temos muitas pessoas. Quantas pessoas temos aí, Jailson? Nesse momento, deixa eu ver aqui. Porque só vê mesmo quem está inscrito no canal também aqui, né? Então, eu estou vendo aqui, deixa eu ver... 17 pessoas agora. Que ótimo. Fico feliz, viu? Joia. Então, gente, antes da gente finalizar e passar a palavra para a Alessandra, para que ela possa finalizar, é a nossa dirigente da noite, permita-me compartilhar com vocês, se eu botar aqui também a tela, só um minutinho, compartilhar aqui, isso, que é as nossas próximas exposições, né? As amanhã mesmo, né? Deixa eu abrir aqui, cadê você? Aqui tá o... Vocês não estão vendo ainda não, né? Aqui o canal. Estão vendo aí? Estão vendo, né, gente? Vamos. Isso. Aí tá aqui o canal, né? Aqui nós temos tá começando a palestra agora do nosso Daniel. Mas amanhã, as próximas lives, né, marcadas, né? Nós temos aqui já o de Marquito, que é dia 25, mas amanhã, pela manhã, nós temos aqui a live, que é com nossa querida Marilúcia. Marilúcia amanhã pela manhã, trabalhar o tema Convite e Harmonia. Então, fiquem à vontade, gente, se vocês quiserem aparecer amanhã, participar dessa live com ela. Quem já participou sabe como é igualmente agradável, assim como foi a de hoje. Nossa querida Marilúcia, da forma dela, aquela gentileza, compartilha conhecimento e experiência de vida que ela tem muito até na prática mediúnica. Então, é isso. É a divulgação do nosso canal e da parte de amanhã. Muito bom. Beleza. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Alessandra, para que ela possa fazer a prece de encerramento. E eu vou abrir também aqui o notebook, né, aquela imagenzinha do notebook, que é expressando também a gratidão do canteiro, a todos vocês que estão aqui na live, ao nosso querido Daniel também. Aqui. Fique à vontade, Ale. Pronto. Então, mais uma vez, a nossa gratidão a Daniel, ao Canteiro de Fraternidade pela oportunidade, e a todos que nesse momento estão em vibração com os nossos pensamentos, a fim de que juntos possamos progredir e esperar renovar em nós as esperanças de uma terra em regeneração. Então, de olhos fechados, sentindo nesse momento a grande paz e tranquilidade que renova os nossos espíritos em progresso e ascensão. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de, neste momento, estarmos encarnados e por a doutrina espírita ser também um grande farol para iluminar as nossas existências. A gratidão também se estende pela mediunidade ser fonte de bênçãos. E, por nesse momento, ou momentos anteriores, o Daniel Lírio ter nos proporcionado bastante conhecimento, vivências, aprendizados, reflexões, que com certeza mergulharam mais em nós o desejo e a necessidade do autoconhecimento, da transformação moral, para melhor nos identificarmos enquanto espíritos e assim alavancarmos mais o nosso progresso espiritual. Gratidão, benfeitores espirituais, guias, protetores, que sempre estão à nossa disposição, a fim de que o amor possa imperar sobre nós mesmos. O nosso muito obrigado a todos os espíritos iluminados que, neste momento, estão nos proporcionando energias de paz, amor e elevação, e fizeram desse momento uma das melhores noites de sábado de nossas existências. A gratidão continua hoje e sempre, e o último pedido é de que essa sensação perdure para além do infinito. Sendo assim, Senhor, e com a tua permissão, está encerrado o trabalho doutrinário deste sábado. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Gratidão a todos. Obrigado.
Obrigado também.